Aeroportos vazios, shoppings de luxo abandonados e turistas deixando o país em pânico. Nas últimas semanas e meses, não param de surgir vídeos que dão a impressão de que Dubai está praticamente se transformando em uma cidade fantasma. The streets are empty here in Dubai. No one is outside. Look, no one is outside. E na verdade, esses vídeos de influenciadores não são apenas caça-cliques. Dubai realmente está começando a perder seu status de principal ponto de conexão entre a Europa, a África e aí a Ásia. Isso porque a guerra com o Irã e suas consequências já mudaram Dubai para sempre. E algumas cidades já estão trabalhando a todo vapor para substituir o Emirado como o novo destino preferido dos expatriados. Mas vamos começar pela pergunta mais importante. De que forma exatamente a guerra com o Irã está afetando Dubai? E, talvez ainda mais importante, por que a situação não está melhorando e, pelo contrário, parece estar ficando cada vez pior? Para entender por que Dubai está sendo tão duramente atingida neste momento, primeiro é preciso saber que, até fevereiro deste ano, o Emirado nunca havia sido alvo de ataques militares. Durante mais de 4 décadas, Dubai conseguiu se estabelecer como um porto seguro, ou seja, um refúgio considerado totalmente protegido em uma região marcada pela instabilidade. Até então, a cidade era conhecida principalmente por seu luxo extremo, mas isso acabou. Durante os enormes ataques de retaliação realizados pelo Irã, na primavera de 2026, mais de 500 mísseis balísticos e mais de 2.200 drones de combate foram lançados contra os Emirados Árabes Unidos. E, embora os sistemas de defesa tenham conseguido interceptar muitos deles, as imagens de destroços em chamas caindo sobre bairros residenciais naturalmente correram o mundo. De repente, todos perceberam que Dubai já não era mais segura. Afinal, quem quer viver em uma zona de guerra ativa? Felizmente, esses ataques deixaram poucas vítimas fatais, mas provocaram danos graves a infraestruturas extremamente importantes da cidade. Não foram apenas instalações de abastecimento que acabaram atingidas. Um enorme centro de dados da Amazon, por exemplo, também foi atacado por drones. O ataque desencadeou uma séria reação em cadeia, porque a própria Amazon imediatamente recomendou que seus clientes evitassem todos os servidores localizados no Oriente Médio. O problema é que Dubai estava justamente tentando se consolidar como uma grande potência no setor de centros de dados voltados para a inteligência artificial e já havia assinado contratos para construir instalações gigantescas destinadas a empresas norte-americanas. Agora, o futuro desses projetos bilionários está ameaçado, porque as companhias estrangeiras deixaram de enxergar Dubai como um local seguro para investir a longo prazo. Isso provocou uma pequena onda de pessoas deixando a cidade. Grandes empresas do setor financeiro também ficaram completamente abaladas com os ataques. Já em março, gigantes de Wall Street e grandes consultorias como Citigroup, Goldman Sachs, PwC e Deloitte ordenaram oficialmente a retirada de seus funcionários dos escritórios localizados no Centro Financeiro Internacional de Dubai e no distrito de Old Meta. Até o Standard Chartered decidiu reduzir sua presença em Dubai, embora o banco obtenha cerca de 6% de toda a sua receita global nos Emirados. O fato de tantas empresas importantes já terem saído de Dubai ou estarem planejando abandonar a cidade está fazendo com que o Emirado perca aos poucos sua posição como centro financeiro internacional. Mas existem outros motivos pelos quais Dubai agora parece estar morrendo. Dubai é uma cidade construída no deserto. Ela praticamente não produz nada por conta própria e, por isso, precisa importar entre 80% e 90% de todos os seus alimentos. A maior parte das mercadorias chega pelo Estreito de Hormuz, uma passagem marítima extremamente estreita. Mas foi justamente esse estreito que acabou praticamente bloqueado pelo conflito. Isso também atingiu em cheio uma das bases da economia de Dubai, o comércio de petróleo.
Como os navios-tanque ficaram presos no Golfo, o preço do petróleo Brent disparou em pouquíssimo tempo, chegando ao valor inacreditável de $126 por barril. Diante do desespero, a liderança dos Emirados ordenou que a petrolífera estatal ADNOC acelerasse ao máximo a ampliação de um segundo oleoduto de grandes proporções, o oleoduto de Fujairah. O objetivo é transportar o petróleo dos campos de Habshan, localizados no interior do país, diretamente até a costa leste, no Golfo de Omã. Dessa forma, os Emirados deixariam de depender do Estreito de Hormuz. Mas, como você provavelmente pode imaginar, um megaprojeto desse tamanho não é apenas extremamente caro, ele também não pode ser concluído de uma hora para outra. Ainda mais dramática e também responsável por fazer cada vez mais pessoas deixarem Dubai é a atual emergência alimentar, porque neste momento a cidade parece estar ficando sem comida. Mais uma vez, o problema está ligado ao Estreito de Hormuz, já que Dubai normalmente recebe quase todo o seu abastecimento de alimentos por essa rota marítima. Mas atualmente, os navios que transportam comida estão evitando quase por completo a passagem pelo estreito. Com isso, as embarcações precisam seguir para portos alternativos dos Emirados Árabes Unidos. E existe um enorme problema. Os portos da costa leste, como Khor Fakkan e Fujairah, são relativamente pequenos e estão completamente sobrecarregados com o volume de importações. Mesmo juntos, eles não conseguem movimentar 5 milhões de contêineres padrão. Para efeito de comparação, antes da crise, o gigantesco porto de Jebel Ali, que agora está bloqueado, movimentava sozinho quase 20 milhões. Tudo isso está provocando consequências catastróficas para os moradores de Dubai. Os preços dos legumes, das frutas e das carnes nos supermercados dispararam. Grandes redes varejistas, como a Lulu Retail, chegaram a fretar dezenas de aviões de carga para transportar alimentos da África e da Índia a preços absurdamente altos. Outra alternativa tem sido trazer comida em caminhões refrigerados por rotas extremamente longas, partindo do distante porto saudita de Jeddah, no Mar Vermelho, apenas para evitar que as prateleiras fiquem totalmente vazias. Mas, sendo honestos, Dubai já não depende apenas do petróleo, e mesmo que os alimentos fiquem mais caros, muitos moradores ainda têm dinheiro suficiente para gastar mais no supermercado. Mas aquilo de que Dubai realmente depende é o turismo. E é justamente aí que os números se tornam assustadores, porque o setor turístico de Dubai está muito longe da normalidade. Em algumas áreas, chamar a cidade de fantasma nem parece um exagero. Quando a guerra começou, Dubai realmente parecia completamente deserta. Os dados mostram que os hotéis, que normalmente registravam ocupação entre 80% e 90%, passaram a operar com apenas cerca de 20% dos quartos ocupados. Esse índice é ainda mais baixo do que durante a pandemia de coronavírus. A situação melhorou um pouco desde então, mas os hotéis continuam tão vazios que muitos dos resorts mais conhecidos, inclusive os de Palm Jumeirah, estão fechando grandes áreas de seus prédios e aproveitando o período para realizar reformas. A situação também é sombria para os inúmeros restaurantes da cidade. Por causa dos preços extremamente altos dos alimentos e da falta de visitantes, muitos proprietários afirmam que precisaram demitir até metade dos funcionários ou reduzir o cardápio a apenas alguns pratos. Our food cost is up, our overall business level is down, and we just have to keep going. Mas o maior problema para o turismo de Dubai está ligado ao aeroporto da cidade. O Aeroporto Internacional de Dubai, conhecido pela sigla DXB, é o coração de toda a indústria turística local e, consequentemente, da própria economia do Emirado. Desde o início da guerra, porém, ele vem funcionando em uma espécie de estado de emergência. Dubai precisa do aeroporto DXB. Afinal, ele era o aeroporto internacional, com o maior movimento de passageiros do mundo e o principal centro de conexão entre a Europa, a Ásia e a África. Mas em março de 2026,
o número de passageiros despencou impressionantes 65,7%. O volume de cargas também desabou, e os enormes terminais, especialmente o Terminal 1 e o Terminal 2, agora parecem cidades fantasmas. E o motivo não são apenas os voos cancelados por causa dos ataques de drones nas áreas próximas ao aeroporto. Existe também o chamado seguro contra riscos de guerra. Como voar para Dubai se tornou muito mais perigoso, as companhias aéreas internacionais agora precisam pagar entre 70 mil e 150 mil dólares adicionais em seguros por voo com destino a Dubai. Em muitos casos, isso torna essas rotas completamente inviáveis financeiramente. A companhia aérea local Emirates possui um acordo especial com o governo e, graças a isso, paga apenas cerca de 100 mil dólares por semana para cobrir toda a sua frota. Mas, naturalmente, um aeroporto global não pode funcionar contando apenas com uma única companhia aérea. Ele também precisa de voos de conexão operados por centenas de parceiros internacionais. Quando esses voos deixam de chegar, todo o sistema começa a desmoronar. E isso nos leva a um fenômeno completamente diferente, que talvez possa dar o golpe final em Dubai. Existem duas cidades que, mesmo antes da guerra, já trabalhavam para substituir Dubai como principal centro de conexão entre a Europa e a Ásia. E agora elas estão tentando ativamente atrair as pessoas e empresas que estão deixando o Emirado. À frente dessa disputa está Istambul. A Turquia está aproveitando sem qualquer hesitação a fragilidade de Dubai para promover seu novo centro financeiro de Istambul. O governo turco está trabalhando ativamente para convencer milhares de empresas estrangeiras a abandonar Dubai e se estabelecer na cidade turca. Para isso, está oferecendo incentivos extremamente atraentes. Empresas que se mudam para Istambul, por exemplo, podem pagar 0% de imposto sobre operações de trânsito. Para atrair os expatriados ocidentais mais ricos que vivem em Dubai, Istambul começou recentemente a oferecer até mesmo uma isenção total de impostos sobre rendimentos obtidos no exterior durante impressionantes 20 anos. E essa estratégia agressiva já está funcionando. Diversas instituições financeiras asiáticas e ocidentais estão negociando uma transferência para Istambul e para a relativa segurança do Bósforo. O aeroporto de Istambul também já é um enorme centro internacional de conexões e continua sendo ampliado. Isso faz com que os voos que passam por Dubai se tornem repentinamente muito menos atraentes, especialmente para quem parte da Europa. Afinal, quem quer fazer conexão em um aeroporto que pode ser atacado? E mesmo que os ataques de drones diminuam, o medo por si só já é suficiente para fazer as pessoas escolherem outro aeroporto. É exatamente por isso que outro país também está apostando em tomar o lugar de Dubai como centro internacional de conexões. Esse país é a Etiópia. O país africano está desenvolvendo o Aeroporto Internacional de Bishoftu, um megaprojeto planejado para receber 100 milhões de passageiros por ano. A grande vantagem é que Bishoftu fica em uma região elevada, sobre um planalto, o que ajudaria a tornar as operações aéreas mais eficientes. A Etiópia já funciona como um importante centro de conexões para voos internacionais com destino à África. Com Bishoftu, o país pretende conectar a Europa, a África e a Ásia sem que os aviões precisem atravessar o perigoso espaço aéreo sobre o Golfo Pérsico. Portanto, caso a situação no Oriente Médio volte a se agravar, é perfeitamente possível que, no futuro, quem quiser viajar da Europa para a Ásia com segurança precise fazer conexão na Etiópia ou em Istambul. E a concorrência não termina por aí. Agora, a Itália também quer atrair os moradores mais ricos de Dubai, incluindo influenciadores, multimilionários e milionários do setor de criptomoedas, por meio de uma oferta especial, um imposto fixo de 300 mil euros. Isso significa que, independentemente de quanto dinheiro uma pessoa ganhe, ela pagaria apenas 300 mil euros em impostos. Para os residentes extremamente ricos de Dubai, essa proposta pode parecer especialmente interessante. Mas o que vai acontecer com Dubai agora?
A cidade e todas as suas atrações, naturalmente, continuarão existindo nos próximos anos. Mas, durante décadas, todo o modelo de Dubai foi baseado na ilusão de que uma cidade rica, luxuosa e reluzente poderia se isolar completamente do caos do Oriente Médio. E essa ilusão acabou. Portanto, as perspectivas não são nada boas. Mas o que você acha? Dubai algum dia conseguirá se recuperar desse choque? Ou cidades como Istambul e Riad vão assumir definitivamente o seu lugar? Escreva sua opinião nos comentários. Estamos curiosos para saber o que você pensa. Até a próxima!